E a gente continua falando aqui sobre o caso Arthur Davi, esse menininho de apenas 11 anos, que foi morto e enterrado pelo próprio pai, que está preso em Florianópolis. Pai não, né, gente? O genitor. Porque não se pode chamar um cara desse, um monstro desse, de pai. Concorda comigo? A Polícia Civil deu mais detalhes sobre esse crime que chocou todos nós, toda a Paraíba. Bora ao vivo falar com ela, a Vanessinha Costa, para trazer detalhes que foram passados pela polícia, né, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vinda ao Correio Manhã. Bom dia, João, obrigada. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o nosso Correio Manhã nessa quarta-feira. E se no domingo, na segunda, até na terça mesmo, a gente se perguntava qual teria sido a motivação desse crime, no momento do depoimento, o principal acusado, o pai de Arthur Davi Piazza, informou à Polícia Civil que ele teria, de fato, cometido esse crime e a intenção dele era anular o pagamento da pensão à criança. Nos termos utilizados ali pela polícia ao trazer a informação do depoimento, ele queria se livrar da pensão alimentícia, que é uma obrigação legal, uma obrigação garantida por lei em casais que são separados e mantêm ali a guarda de uma criança, seja ela unilateral ou seja ela compartilhada. Ele queria se livrar desse valor da pensão alimentícia que estava estipulado àquele momento no valor de R$ 1.800. A gente conversou com a mãe da criança em momentos diferentes ao longo dessa nossa cobertura e ela informou que o pai não havia deixado de pagar pensão e que ele contribuía sempre com essa obrigação financeira legal referente à criação da criança, do menino Arthur. Mas em depoimento à polícia, ele informou que a intenção em matar o próprio filho teria sido se livrar desse valor da pensão. Essa é uma informação confirmada pela Polícia Civil e cedida para as nossas equipes de jornalismo. Além disso, com o andamento da investigação, concluiu-se de que o transporte que foi feito para levar o acusado com o corpo do menino Arthur até o local onde ele foi enterrado, em uma zona de mata no bairro ali Colinas do Sul, nas margens da BR-101, foi transporte por aplicativo, tanto na ida com o corpo de Arthur, como também na volta, depois de ter enterrado o garoto. O motorista que trouxe o acusado de volta após o crime ter sido concluído foi ouvido pelo delegado da Polícia Civil, que representa esse caso aqui na Paraíba, é o Bruno Victor Germano, e o motorista que levou os dois ainda deve ser ouvido esta semana. A gente conversou com o delegado, ele traz algumas informações sobre isso. Vamos acompanhar. Ele alegou realmente que tinha uma pensão alimentícia que pagava em torno de R$ 1.800, estava sufocado financeiramente, e para se livrar dessa dívida, ele veio e decidiu matar o seu filho. Ele recebeu a criança da mãe por volta das 16 e 15 horas. Assim que recebeu, possivelmente já matou a criança, no mesmo dia. Assim que recebeu a criança, ele já consumou o intento maquiavélico que ele estava já planejando, né, por volta das 18, 19 horas, e aí ele chamou um Uber, que o levou até, um Uber ou um carro, algum aplicativo, né, que o levou até o local de crime para enterrar e ocultar o cadáver da criança. E traz um pouco dessa dinâmica de como o crime aconteceu, né? Que ele teria então recebido o próprio filho, poucas horas depois, talvez minutos depois, já tirado a vida da criança, do Arthur Davi, de apenas 11 anos. E se explica uma das nossas perguntas também ao longo da semana, que é por que ele não estava enviando as informações da criança. Se já na sexta-feira, muito imediatamente após ter buscado o filho, ele teria cometido esse crime, ou se teria levado algumas horas, ou se teria sido na madrugada mesmo do sábado, nas primeiras horas do sábado pela manhã. Isso também está respondido pela Polícia Civil. A motivação e o momento do crime.
crime. A forma do crime, como a gente acompanhou ao longo da semana, Arthur Davi, de 11 anos, foi morto asfixiado. E o IML continua ainda com os laudos para avaliar se existia alguma outra substância relacionada a drogas, que seria o toxicológico, nesse acompanhamento. Outra informação para a gente encerrar essa entrada de hoje é de que o Arthur Piazza, o Davi Piazza, aliás, que é o acusado desse crime, o pai de Arthur Davi, ele se mantém preso lá em Florianópolis, em Santa Catarina, e a prisão preventiva dele, além de mantida, deve ser transferida aqui para o estado da Paraíba, onde ele deve cumprir o resto aí das orientações judiciais, já que o crime foi cometido aqui em João Pessoa. A gente vai continuar acompanhando esse caso, em caso de qualquer atualizações ao longo da nossa programação no Sistema Correio. João. E a gente espera, viu, Vanessinha, que essa transferência aconteça, porque ele tem que vir para cá, ser trazido para cá. Obrigado, Vanessinha, valeu pelas informações. Esse monstro, esse cara tem que ser trazido para cá. Onde ele cometeu esse crime planejado, ele saiu de Florianópolis já com tudo desenhado na cabeça dele, já com tudo pensado o que ele ia fazer. E essa foi a justificativa dele. Matar para não pagar mais pensão, gente. Pensa, acabar com a vida de uma criança indefesa como o pequeno Arthur, 11 aninhos, que acreditou, assim como a mãe, né, a ex-companheira, acreditou em entregar a criança para esse cara, que ele ia levar lá para Florianópolis, que ia passear com o menino, apresentar ou estreitar a relação com a família dele. Mas nada disso nunca ia acontecer, porque ele já tinha planejado matar essa criança e matou asfixiada usando um travesseiro, gente. Pensa só no sofrimento dessa criança. Aliás, é melhor nem pensar, né? Porque o nosso ódio, o nosso ódio por esse cara só aumenta. Inclusive, tem um outro trecho, né, da fala do delegado sobre esse caso. Bora ouvir agora? Ia colocar depois, mas minha diretora, ô Cris Cavalcante, vamos colocar agora? Roda, por favor, na tela. Um dos motoristas se apresentou, que foi o que pegou o acusado após o crime e levou para o apartamento dele de volta, certo? Mas há outro elemento aí, que é o motorista de aplicativo, que possivelmente pegou ele no local onde ele matou a criança. Possivelmente ele usou uma rede para envolver a criança. A criança não era muito grande, era uma criança de 11 anos, mas era uma criança pequena. Então dava para ele envolver numa rede, como ele usou um lençol, um volume médio, e trazer tranquilamente no carro. Então esse motorista ele tem que se apresentar, porque nós vamos chegar em você. Você vai ser descoberto. Então é melhor se apresentar, conversar com a polícia, explicar o que aconteceu para que tudo fique esclarecido. Até porque, viu, doutor, eu acredito que o motorista por aplicativo, né, não sabia de nada. Foi chamado ali pelo celular, pelo aplicativo. A gente que utiliza esse tipo de serviço, né, Cris? A gente que utiliza, o motorista que abre a porta para você, ou que te recebe ali, inclusive, usei nesse final de semana, pedi para abrir o porta-malas, coloquei ali, ó, a caixinha térmica no porta-malas. O motorista não pede para ver. Ele não checa o que você tem na mochila ou na bolsa, numa bagagem. Você pode colocar o que for ali dentro, que o motorista não está nem sabendo. Eu acredito. Agora, será que isso tudo foi combinado com o motorista? Por isso que o próprio delegado Bruno Germano pediu, você que carregou esse cara, você vai se lembrar. Apesar que carrega muita gente, né? Mas o local é muito específico. Então, se apresente à polícia. Vai lá para você contar como tudo foi, como tudo aconteceu, né? Que ele te chamou, né? Ele colocou dentro do carro que estava levando, nesse caso o corpinho do pequeno Arthur. Então, o chamado foi feito. Procura a delegacia para dar o seu depoimento. É claro que durante o nosso programa de hoje vamos falar muito sobre esse caso que chocou toda a nossa Paraíba, viu?